A arte é a mentira que nos permite perceber a verdade. Pablo Picasso. O problema com a mentira e o engano é que a eficiência deles depende completamente de uma noção clara da verdade que o mentiroso e enganador deseja ocultar. Hannah Arendt. Pela maior parte do século XXI, a humanidade tem se deleitado em seu cálido brilho azul. Dia após dia, noite após noite, ela tem sido uma constante companheira e um recurso de confiança, um portal para outros tempos, lugares e ideias. Desde o começo, houve detratores, as mães, os pais, os professores, o clero, a imprensa, os Amish, cada um proferindo a mesma frase familiar. A TV vai apodrecer o seu cérebro. Apodrecer? Cérebro. Certamente a TV vai apodrecer o seu cérebro. A TV vai apodrecer o seu cérebro. Vai apodrecer o seu cérebro. Todo mundo sabe, a TV apodrece o cérebro. Seria apenas um clichê? Um conto da carochinha? Uma lenda urbana? Havia alguma ciência nessa afirmação? Poderia a TV literalmente degradar, decompor, degenerar, desintegrar, apodrecer, murchar e arruinar o cérebro humano? Não há dúvida de que a televisão tem um impacto fisiológico no cérebro, ao nível acelerado, deteriorando a sua atividade mental. A mente se transforma no purê de batatas. Seria concebível que isso tenha sido parte do propósito dela o tempo todo? E se sim, quem está por trás disso? E talvez mais importante, por quê? A questão é, para quê? Apenas para nos vender produtos? Acho que não. Há algo mais profundo neste projeto. A televisão como um conluio para transformar nossa massa cinzenta em massa gosmenta? À primeira vista, isso parece absurdo. O tipo de conspiração distante, digna da internet de hoje em dia. Mas as pistas estavam se acumulando há muito tempo. Desde o começo da história da mídia em si. 3 canais de televisão tornaram-se 5. 5 se tornaram 13. 13 se tornaram 300. E finalmente, o nascimento da TV a cabo 24 horas. Centenas de canais repletos de programações com normas relaxadas. TV 24 horas combinada com a maneira perfeita de dormir em frente a ela. Poderiam esses raios azuis cintilantes estar mexendo com o tecido cerebral mesmo enquanto as pessoas dormiam? Em 1977, Jerry Munder teoriza sobre algo chamado ondas alfa, que é o tipo de atividade cerebral induzida no cérebro pela televisão, resultando em uma mente sem emoções, em uma mente passiva, ao ponto de se tornar incapaz de pensar. Nossos filhos crescerão como um zumbi sem cérebro. Não há solução. O conteúdo não parava de chegar e os canais não paravam de crescer. Muitos transmitidos diretamente do espaço, culminando no fenômeno apelidado de reality shows. Um gênero sem roteiro, sem enredo, sem sentido, irrefletido e implacável, que oferecia todas as experiências que os humanos perderam enquanto estavam sentados em seus sofás. Suas vidas. E, no entanto, ninguém se importou. Por que fazer o esforço exaustivo de viver uma vida, quando você poderia absorver uma na TV? Nós meio que submetemos nosso julgamento ao melhor julgamento da televisão. Nos bastidores está claramente um projeto. Um projeto de controle e domínio, que mais cedo ou mais tarde será revelado sob a forma de domínio físico. Seus pais têm razão, sua avó tem razão, até mesmo aquele professor nerd tem razão. A televisão realmente transforma o seu cérebro num pudim inútil e não tem nada que você possa fazer contra isso. Poderia ser o caso de que cada ator, diretor, produtor, técnico, operador de microfone, editor, maquiador, assistente de produção, será que todos, nessa aparentemente inócua indústria, estão desempenhando um papel em algum tipo de conspiração diabólica? Sem dúvida. Você não pode fazer nada. Viu só? Mesmo sabendo a verdade, você continua assistindo TV. Maravilhoso!
O que faremos a respeito? Não vamos fazer nada. Estamos impotentes diante desta caixa quadrada. Estamos impotentes diante deste equipamento. Para ser honesto com vocês, prefiro continuar assistindo Peso Pesado. O conglomerado de mídia Hulu claramente projetou esta série de comerciais para zombar do efeito que Hollywood tem sobre suas massas. Embora eles pretendam que isso seja engraçado, existe um fundo de verdade em cada piada, caso contrário não seria engraçado. No caso do Hulu, eles colocam isso bem na sua cara, dizendo exatamente o que a exposição prolongada à televisão está fazendo com você, e então se gloriam no fato de que a pessoa comum permanecerá conectada. Vale a pena observar o slogan da série de comerciais. Hulu, an evil plot to destroy the world. Enjoy. O mundo foi apresentado aos anúncios do Hulu pela primeira vez durante o quarto trimestre do Super Bowl 43, quando a maioria dos olhos estaria fixada em cada frame do jogo. Eles não foram colocados no meio da noite, quando ninguém estaria assistindo. Será que a saúde das nossas mentes está realmente em risco? Existe alguma evidência substancial para o que o Sr. Alec Baldwin está dizendo? Como todo mundo sabe, entretenimento é totalmente falso. Mas ele pode realmente causar um efeito adverso em sua vida? E se sim, poderia realmente haver um plano diabólico de usar Hollywood para um engano mais profundo? Sabe, com o bombardeio da mídia hoje, nós temos televisores em todos os locais que você possa imaginar. As pessoas colocam eles em carros, eles estão nas filas dos caixas de supermercado. Onde quer que você vá, estamos saturados de mídia. O que realmente está acontecendo dentro do seu cérebro enquanto você se senta e olha para essas luzes piscantes? E além disso, existe algum tipo de plano diabólico para destruir o mundo usando essa mídia? Nem tudo o que você vê na televisão é considerado mal. Nem tudo é prejudicial para você. Mas que tipos de coisas são boas para assistir e que tipos de coisas são más para assistir? O nosso objetivo é que você será capaz de fazer escolhas melhores sobre o que você permite em sua mente. Com base nessas informações, nós decidimos começar do início para ver qual era o impacto da mídia sobre as crianças pequenas. Há muitos estudos vindo à tona sobre por que as crianças não deveriam assistir televisão. Um novo estudo descobriu que 40% das crianças de 3 meses de idade assistem TV regularmente. Você acredita que 1/3 de todas as crianças de 3 anos na América tem televisão no quarto? Isso é muito preocupante. Você sabia que, em média, as crianças assistem 45 horas de TV por semana, entre outros tipos de mídia, como computador? Um relatório lançado hoje diz que isso está causando impacto negativo na saúde das crianças. 90% das crianças pequenas já assistem televisão. Isso pode ser bom para os donos de emissoras infantis, mas isso não é bom para os nossos filhos. Uma pesquisa levanta mais razões para manter o seu filho longe da televisão. Crianças precisam interagir com humanos para desenvolver o seu cérebro. Especialistas dizem que crianças que assistem de 3 a 4 horas de televisão por dia já assistiram mais de 8.000 assassinatos até o fim da escola primária. Ninguém precisa ser um especialista para saber o que isso significa. É necessário que comecemos a dar ouvidos ao bom senso. É hora de crianças e pais desligarem a TV. Desliguem. Sabe, eu acho que seria errado dizer que tudo na televisão é ruim e faz parte de um plano maligno. Afirmar isso seria hipócrita da nossa parte, afinal nós trabalhamos com a produção de vídeo. Nós estamos fazendo esse documentário, então nós voltamos ao início para descobrir como a mídia afeta o cérebro, mais especificamente o cérebro de crianças. Nós fizemos uma viagem para entrevistar o Dr. Dimitri Christakis em Seattle, onde ele passou a maior parte dos últimos 15 anos estudando o desenvolvimento do cérebro e as influências da televisão nele. A preocupação que eu tinha era que expor a mente em desenvolvimento às sequências rápidas, especialmente programas de televisão, principalmente DVDs para bebês, que são mais rápidos em sequência, até mesmo que a televisão normal, precondicionaria a mente a esperar níveis elevados de estimulação, e isso levaria a um tempo de atenção mais reduzido no futuro. A realidade não conseguiria, por assim dizer, se manter a par com as expectativas que foram criadas por assistir a muitos programas em ritmo acelerado no passado. Descobrimos justamente isso. Quanto mais televisão elas assistem antes dos 3 anos de idade, maior é a probabilidade de terem déficits de atenção no futuro. Especificamente, para cada hora que assistem num dia comum, antes dos 3 anos, as chances de terem déficits de atenção aumentam cerca de 10%.
Em outras palavras, um bebê que assiste a 2 horas de TV antes dos 3 anos de idade teria 20% mais chances de ter déficit de atenção aos 7 anos, comparado com uma criança que não assiste TV. Nós demos sequência ao estudo analisando o que as crianças assistem, porque, como podemos imaginar, nem todos os programas têm a mesma velocidade. E se nossas hipóteses estivessem certas, quanto mais programas em alta velocidade elas assistem, maiores serão os riscos de terem déficit de atenção. E foi exatamente o que descobrimos. Quanto mais programas em alta velocidade elas assistem, maior é o risco. Programas em baixa velocidade, especialmente aqueles que aparentam acontecer em tempo real, não aparentavam aumentar em nada o risco. Então, isso foi parte de uma série de estudos primordiais analisando o que eu chamo de hipótese de hiperestimulação. Podemos hiperestimular a mente em desenvolvimento. Ou seja, nosso trabalho avançou para que desenvolvêssemos um modelo disso para ratos, por assim dizer. Será que a TV terá um efeito sobre eles, expondo os ratos recém-nascidos à hiperestimulação? Nós os colocamos para assistir TV, ou seja, temos luzes piscando e som bombando em suas gaiolas cerca de 6 horas por dia, iniciando aos 10 dias de vida por toda a sua infância. Então testamos seu desenvolvimento cognitivo e comportamental. Descobrimos que os ratos hiperestimulados têm tempos de atenção mais curtos, correm muito mais riscos e têm um desenvolvimento cognitivo mais fraco que os ratinhos normais. Quer dizer, existe alguma diferença entre, uma criança de 5, 6 ou 7 anos de idade? Em 1970, a idade média para as crianças começarem a assistir televisão era aos 4 anos. E hoje está perto de 4 meses de idade. E essa mudança rápida não ocorreu tanto nos últimos 40 anos quanto nos últimos 15 anos. Não havia produtos voltados a crianças tão jovens antes de 15 anos atrás. O advento dos DVDs para bebês e todas as suas alegações de deixar as crianças mais inteligentes, mais musicais, mais matemáticas, tiveram bastante sucesso em fazer com que os pais colocassem seus bebês em frente à TV. Pelo fato de a mente dos bebês ser basicamente uma obra em andamento, os efeitos da TV nos bebês são muito diferentes dos efeitos da TV em crianças em idade pré-escolar. Se formos conversar sobre crianças em idade pré-escolar, vamos ver e ouvir coisas muito diferentes, pois embora eu acredite realmente que a exposição à TV antes dos 2 anos de idade deva ser minimizada, após os 2 anos, há programas que, se devidamente usados, não trazem nenhum risco às crianças. Na verdade, temos visto em muitos estudos que trazem benefícios. Numa apresentação feita durante um TED Talk, o Dr. Dimitri mostrou que nem todo tipo de mídia chamada de educacional é necessariamente benéfica. O que nos leva ao Baby Einstein. Ora, muitos de vocês provavelmente nunca viram Baby Einstein, mas eu vou lhes mostrar um clipe aleatório de 20 segundos de Um Dia na Fazenda do Baby Einstein. Aqui está. Nesse clipe de 20 segundos houve 7 trocas de cena, cerca de 1 a cada 3 segundos. É o dia na fazenda mais cansativo desde As Vinhas da Ira de John Steinbeck. Claro que não se parece em nada com uma fazenda de verdade. Adultos que veem isso acham tudo confuso, porque a mente tenta criar uma narrativa coerente de tudo isso. E não há nenhuma narrativa coerente. Fica saltando para aqui e para ali, mas os bebês não criam uma narrativa coerente disso. Eles não são capazes de fazer isso. O que de fato os mantém envolvidos na tela é toda essa mudança de tela, toda essa estimulação. Então tivemos por algum tempo o que chamamos de hipótese de hiperestimulação, onde a exposição prolongada à mudança rápida de imagens durante o período crítico de desenvolvimento cerebral precondicionaria a mente a esperar altos níveis de estimulação, o que resultaria em déficit de atenção na vida futura. Portanto, quando assistimos muito Um Dia na Fazenda de Baby Einstein, quando bebês, e quando formos a uma fazenda, quando criança já em idade escolar, é entediante, é muito lento. Como assim que não tem nenhuma ovelha surgindo do nada bem na minha cara? Como assim não tem uma marionete indo para frente e para trás? Por que eu tenho que andar daqui para ali? Essa é a ideia geral. Estamos condicionando a mente a essa realidade que na verdade não existe. Existe algum risco em expor a mente a realidades que não existem? Ao observarmos uma criança brincar, constatamos que elas são muito ativas em suas brincadeiras. Mas ao colocarmos a mesma criança em frente a uma televisão, essa atividade simplesmente para. O mesmo acontece na mente. Partes da mente simplesmente param.
Assistir televisão é uma atividade passiva. Não interagimos com aquilo que assistimos. E para que a mente de uma criança se desenvolva corretamente, é necessário que ela interaja com o mundo, especialmente pessoas. Quando nascemos, temos bilhões de células cerebrais e trilhões de conexões podem ser realizadas. Na idade de 3 anos, temos o dobro de sinapses de um adulto. Pare para pensar, as crianças estão constantemente aprendendo. Interagir com o meio ambiente é necessário para o desenvolvimento de seu cérebro. Seus caminhos cerebrais ainda não foram formados. E esses caminhos se formam através da interação com o mundo e pessoas ao seu redor. A cada vez que um neurônio é ativado, uma cobertura de proteína é colocada sobre o axônio do neurônio. A mielina nos neurônios de seu cérebro irá fortalecer esses neurônios e suas conexões. Entre a idade de 6 e 7 anos, uma enzima é liberada no cérebro que dissolve as conexões com pouca mielina. Portanto, todo neurônio que não foi utilizado na formação de novo caminho e que não possui uma espessa camada de mielina acaba sendo dissolvido. Quando colocamos crianças em frente a uma televisão, não há interação, não há energia. Elas não executam nenhum movimento típico da vida real. Esta situação fez com que a Associação Pediátrica Americana recomendasse que crianças abaixo de 2 anos jamais tivessem contato com televisão. A França foi ainda além, recomendando que crianças abaixo de 3 anos não tivessem contato com TV. Eles até mesmo tornaram ilegal a produção de programas para esta faixa etária. Mas o que acontece aos adultos? Assistir televisão é estar focado em uma luz piscante, como o experimento com ratos do Dr. Dimitri. Você já experimentou algum tipo de letargia mental após assistir TV? Isso acontece porque o cérebro trabalha em 4 modos de operação, 4 padrões de onda. Delta é sono profundo, Theta é quando estamos em sono leve, Alpha é quando estamos acordados mais relaxados. Esse é o estado em que nosso cérebro está mais vulnerável às sugestões. E, finalmente, o estado Beta, que é o estado mais ativo do cérebro, quando estamos lendo um livro, por exemplo. Em 1969, Herbert Krugman descobriu que em menos de 60 segundos, o cérebro humano migra do estado beta, o padrão de ondas do pensamento lógico, para o estado alfa. Veja, o estado alfa não é ruim, mas quando ficamos nele por muito tempo, que é o caso da maioria que assiste muitas horas de televisão, a mente acaba ficando desfocada e incapaz de concentrar-se. Pesquisadores disseram que assistir televisão é semelhante a olhar para uma parede branca por várias horas. Robert Kuby fez um estudo publicado na Scientific American em 2002. Observando como as pessoas vivenciavam a televisão e o fluxo de sua vida cotidiana, utilizávamos uma tecnologia de bip, onde nós bipávamos para as pessoas em intervalos e eles escreviam o que eles estavam fazendo, como estavam se sentindo e assim por diante. Eu conseguia olhar para essas coisas e podia mostrar ou demonstrar que tipo de dias as pessoas vivenciavam quando assistiam mais TV à noite. E a resposta foi que eles não se sentiam muito bem no trabalho. Eles tinham um dia realmente muito ruim no trabalho. Eu descobri que as pessoas que não tinham uma boa tolerância ao que eu chamava de tempo não estruturado assistiam mais TV. E eu diria que isso provavelmente é verdade também para o uso da internet. Se você não se sente confortável consigo mesmo e precisa preencher esse tempo, quando você está sozinho e não tem mais nada para fazer, então o que você vai fazer nessa hora? Bem, você se volta para o meio mais fácil e mais barato que já foi inventado, que é justamente a televisão gratuita, e enche a sua mente com alguma outra coisa. Portanto, é uma forma de escapismo. Os efeitos da televisão na mente humana têm sido muito estudados em nossa sociedade, e um desses efeitos é que a televisão consegue contornar o nosso lóbulo frontal. Apenas após alguns minutos em frente à televisão, o lóbulo frontal é praticamente desligado. O lóbulo frontal é onde ocorre a espiritualidade, a moralidade e a vontade. Ele é a parte analítica do nosso cérebro. É lá que as nossas decisões são tomadas. Ele desempenha um papel crucial em nosso futuro. O nosso sucesso e felicidade depende do bom funcionamento do lóbulo frontal. Mas, infelizmente, a televisão de entretenimento suprime o lóbulo frontal. Após apenas 90 segundos assistindo a entretenimentos, a circulação sanguínea do lóbulo frontal começa a diminuir.
E isso, naturalmente, tem um efeito adverso. Também é interessante que muitas pessoas que assistem entretenimento o fazem por se sentir deprimidas e ansiosas. Elas assistem para se acalmar, mas na realidade, essa é uma solução de curta duração e que causa problemas a longo prazo. As pessoas me conhecem por tratar as doenças da depressão e ansiedade. Nós, de fato, tratamos as formas mais severas de depressão e ansiedade. E aquilo que descobrimos que basicamente todo paciente depressivo tem uma redução de aproximadamente 40% na circulação sanguínea de seu lóbulo frontal. É por isso que nosso tratamento visa melhorar a circulação dessa parte do cérebro. O problema é que os dispositivos que usamos hoje acabam nos hiperestimulando. E isso pode ser divertido no curto prazo, mas pare para pensar. A humanidade nunca teve tanta diversão disponível e, ao mesmo tempo, tanta depressão. A ansiedade e outros problemas mentais estão explodindo ao redor do mundo. E a mídia de entretenimento é uma das principais razões para essas explosões. Estudos mostram claramente que quando você faz uso do entretenimento como uma maneira de se divertir, e isso acaba se tornando um hábito, o risco de depressão e ansiedade mais do que dobra. Decidimos então viajar para Los Angeles para entrevistar um neurologista bem conceituado e descobrir o que acontece ao lóbulo frontal quando assistimos televisão. Bem, cada hemisfério tem um córtex pré-frontal e, dependendo de como você o mede, 30 a 33% dele corresponde ao neocórtex. Ele tem muitas funções que são frequentemente discutidas em termos de cognição, como habilidades executivas. Eu gosto de resumir isso comparando com o papel que se espera de um diretor executivo de uma corporação, tomando decisões estratégicas, monitorando o desempenho dessas atividades, fazendo correções de rota e assim por diante. É também a fonte do comportamento social. Acontece que os seres humanos são particularmente animais visuais. Muitas das informações necessárias relacionadas ao meio ambiente são visuais. Portanto, grande parte do neocórtex é dedicada ao processamento visual complexo, além do córtex visual primário. De modo que eu penso nisso como uma reconstrução gradual. O que você vê não é necessariamente uma cópia carbono da realidade, mas uma codificação e reconstrução gradual do sinal em termos neurológicos. E então, nesse processo, várias interpretações acontecem. Então o Dr. Mendes está dizendo que o lobo frontal é como o nosso centro de comando, é tipo o lugar onde nós executamos todos esses processos de tomada de decisão, e que a nossa percepção da realidade é baseada no que basicamente nós captamos através do nosso córtex visual. Agora, uma pergunta: seria possível mudar a realidade de uma pessoa com base no que você dá a ela visualmente para assistir? O Dr. Michael Rich, um especialista em mídia do Hospital Infantil de Boston, escreveu um artigo sobre o que acontece com seu cérebro quando você se senta e assiste um filme em 3D, e aqui está o que ele disse. Então, o que o seu cérebro faz quando você está sentado no cinema, olhando para uma tela gigante, usando óculos 3D e nadando em som surround, processando 24 imagens por segundo? O seu cérebro processa zelosamente esses estímulos e não faz quase nada além disso. Na verdade, o seu córtex pré-frontal, que está envolvido no controle de impulso e pensamento futuro e as escolhas morais, é basicamente inativado nesse processo. É por isso que você se perde no filme. E também, o pesquisador Jacob Jacobi descobriu, após testar 5.400 visualizações, que 83% desses espectadores entenderam ou compreenderam mal o que assistiram momentos antes. Isso é o que acontece quando o córtex pré-frontal, ou lobo frontal, está desligado. Uma das coisas interessantes sobre a TV educacional, como, por exemplo, a C-SPAN, apesar de muitos discordarem daquilo que ela ensina, mas ainda assim ela normalmente mostra uma câmera apenas um político discursando. E tem uma coisa interessante nisso. No hospital em que eu trabalho, existe uma sala de estar. E normalmente os médicos estão lá assistindo a TV educacional.
E o que você vai notar é que eles começam a conversar a respeito daquilo. Eles começam a concordar ou discordar daquilo que está sendo dito. Eles dizem, isso é mentira, ou ele não devia fazer dessa maneira, isso é tendencioso. Por outro lado, você nunca vai ver alguém argumentando contra a televisão durante o programa de entretenimento. Neste caso, o que você vê são pessoas inertes, absorvendo tudo aquilo, às vezes rindo, às vezes chorando, mas nunca discutindo com o que está sendo dito. Eles podem discordar daquilo que está sendo apresentado naquele programa, mas elas não têm a capacidade de manifestar uma contra-argumentação, de começar a ponderar de maneira lógica os argumentos em sua mente, isso por causa da supressão do seu lóbulo frontal. Além disso, a pesquisa demonstrou que o sistema límbico não consegue diferenciar entre algo que é real e algo que não é real. Esse é um trabalho para o lobo frontal, ou córtex pré-frontal, que está virtualmente desligado, lembra? Então o que acontece é que o seu sistema límbico reage à televisão ou a um filme como se fosse real. Ele libera os hormônios apropriados do sistema de luta ou fuga, em conjunto com os estresses que isso exerce sobre o corpo. A indústria da propaganda sabe muito bem o que faz, eles sabem a maneira mais eficiente de te vender um produto. Na verdade, eles gastam todos os anos bilhões de dólares para te manipular a comprar os produtos. E eles sabem fazer isso com precisão militar, por exemplo. Em 2011, a Procter & Gamble gastou 3,6 bilhões de dólares em publicidade. Já a L'Oréal gastou quase 5 bilhões e a General Motors completou com 3,5 bilhões. Então pense só, se nós não fôssemos afetados por aquilo que nós vemos ou assistimos, essas empresas não gastariam bilhões de dólares. Só para te dar uma ideia de quanto dinheiro isso é, o Los Angeles Times escreveu um artigo em 2008 sobre como acabar com a fome no mundo. E nesse artigo eles estimaram que seria necessário 30 bilhões de dólares por ano para resolver o problema da fome no mundo. A propaganda na TV funciona, e funciona muito bem. A ironia é que gastamos milhões de dólares nela para promover uma marca de internet. Mas a publicidade não envolve apenas dinheiro. Eles estão lá para vender a você um conjunto de ideias com esses produtos. Veja bem, os profissionais de marketing entendem uma coisa. Eles entendem que a chave para o marketing é o seu apego emocional. Para nós, a arte do marketing é criar respostas emocionais. E esse é o propósito, certo? É por isso que quando você vai a um museu, a influência das artes nos inspiram. E aplicar isso ao marketing é algo que temos pensado fortemente. É sobre mostrar o estilo, a emoção, a criatividade e paixão. Você mesmo pode fazer o teste. Pense em Coca-Cola, Ford, Boeing e comece a pensar a que atributos você associa esses nomes. Esses vários atributos são associados na propaganda. A publicidade cria o produto em si, ela cria a experiência que você vai ter, a sua impressão em relação àquela empresa e qualquer interação que você tiver com aquela empresa, produto ou serviço, o efeito cumulativo das impressões que você tem é a marca. A forma como você se sente em relação a um certo produto, como você se sente com ele na mão, como você se sente vestindo aquelas roupas, ou seja lá o que for que eles estejam te vendendo, é exatamente o que os profissionais de marketing buscam. A publicidade é a arte da generalização inteligente. Não deve ser uma coisa engessada. Ela deve ultrapassar o Gestalt, a essência da ideia. Ela deve ligar você a uma ideia do produto. Qual será o seu relacionamento com aquilo, e não preocupá-lo com detalhes técnicos. Quem aqui já comprou algo que não precisava? Alguém ali atrás levantou as duas mãos. Você está lá na frente de um negócio que não precisa, não pode comprar, e ainda assim sai da loja carregando aquilo? Isso acontece porque você compra por emoção. Um dos meus escritores favoritos, e eu acho que é o de muitos aqui, é o Tom Peters. Eu estava assistindo uma entrevista que ele fez com um executivo da Harley Davidson. Em algum ponto lá da entrevista, ele disse, olha, o seu negócio é só vender motos. E o executivo respondeu, Tom, você está enganado. Eu não vendo motocicletas. Ora, então o que você vende? Replicou Tom. Nós vendemos a chance de um contador de 43 anos vestir roupa de couro preta, passar dentro de uma cidade do interior e fazer com que todo mundo lá fique com medo dele. Eles disseram que vendemos uma emoção. Vendemos um sentimento. Se formos comprar uma moto por lógica, vamos comprar uma japonesa? Porque são incríveis.
Observe que a palavra-chave é sentimento, seu apego emocional a eles. A forma como a sociedade se tornou um mercado movido pela emoção começou realmente na década de 20, com o sobrinho de Sigmund Freud, Edward Bernays. Eddie Bernays descobriu como vender um produto. Não se trata de convencer o seu intelecto a comprar um carro, mas de como você se sente ao comprar aquele automóvel. E conseguiu enxergar que as pessoas apenas não compravam coisas, elas se apegavam emocionalmente e pessoalmente a um produto. Você não deve achar que precisa de uma nova roupa, mas que vai se sentir melhor com ela. Essa foi a contribuição dele para o mercado. Isso está difundido hoje, mas foi ele que começou a atrelar a emoção aos produtos. Ele foi praticamente o único responsável pela forma como a sociedade moderna mudou de uma sociedade baseada em necessidades para uma sociedade baseada em desejos. Ele pegou os escritos de seu tio sobre o desejo humano e os aplicou às massas. Até esse momento, as corporações nos Estados Unidos desfrutavam de uma explosão massiva na produção por causa da guerra, e as mercadorias jorravam das linhas de produção. Mas o que elas temiam era o perigo de uma superprodução, porque haveria um ponto em que as pessoas teriam coisas suficientes e simplesmente parariam de comprar. Os bens eram comercializados para as massas com base na necessidade e na função. Coisas como sapatos, meias e carros eram promovidos em termos funcionais por sua durabilidade. O que as corporações perceberam que precisavam fazer era transformar a maneira como a maioria dos americanos pensava sobre os produtos. Um importante banqueiro de Wall Street, Paul Mazur, do Lehman Brothers, foi claro sobre o que era necessário fazer. Ele disse: devemos mudar os Estados Unidos de uma cultura de necessidades para uma cultura de desejos. As pessoas devem ser treinadas para desejar e querer as coisas antes mesmo que as velhas tenham sido totalmente consumidas. Devemos moldar uma nova mentalidade nos Estados Unidos. O exemplo mais flagrante disso pode ser visto dentro da indústria da beleza. A corporação Dove reconhece isso e criou uma campanha inteira, expondo o ataque da publicidade focada na beleza exterior. Esse comercial em particular mostra o que uma menina vê em revistas, manequins e anúncios e que acabará tendo um impacto significativo em sua autovalorização. Esta indústria dominou a arte de mentir sobre a verdadeira beleza, de modo que a única maneira de tê-la seja utilizando seus produtos. A Dove encerra o comercial com um sábio conselho: converse com sua filha antes que a indústria da beleza o faça. Novas pesquisas abriram a porta para os profissionais de marketing darem uma olhada em nossos cérebros. É chamado de neuromarketing. Pela primeira vez na história da humanidade, nós somos capazes de monitorar ao vivo as partes funcionais de um dos órgãos mais misteriosos do corpo humano. Agora, os profissionais de marketing estão usando até tecnologia médica, conhecida como ressonância magnética. O que eles estão fazendo é basicamente conseguir espiar no seu cérebro e ver em tempo real a sua resposta emocional a qualquer coisa. Cientistas canadenses são parte de um grande estudo, acessando partes do cérebro nunca antes alcançadas, analisando o que motiva comportamentos. Na sua primeira parte hoje, nossa repórter médica Kelly Crow nos apresenta um ramo da publicidade nascido dessa pesquisa emergente, um ramo que tem causado preocupações. É uma neurociência de ponta em um shopping center. Está se sentindo bem? Dan Andrew se ofereceu para deixar os pesquisadores observarem sua atividade cerebral enquanto ele faz compras. Eles medem os impulsos elétricos na superfície de seu cérebro e usam programas de computador para converter essas ondas cerebrais em estados emocionais. O futuro é a empolgação instantânea. Estes óculos de proteção registram tudo o que ele olha. Quando analisam os dados, os pesquisadores acreditam que saberão como ele realmente se sentiu em relação aos sapatos, sem perguntar a ele. Como ele está se sentindo agora? Agora mesmo ele está muito envolvido no que ele está olhando. Com a moderna imagem do cérebro permitindo aos cientistas mapear redes neurais complexas dentro do cérebro vivo, um novo campo está emergindo usando a neurociência para vender coisas. Nós não medimos o que você pensa, nós medimos o que você sente.
Mas e se eles pudessem ver dentro do cérebro, contornar a mente consciente e ler a verdadeira resposta emocional de um cliente em tempo real? O engajamento deles subiu acentuadamente. A teoria é, se os anunciantes aprenderem o que ocorre no nível emocional mais primitivo do cérebro, eles podem melhor prever o que os consumidores farão. Comparamos o que ele está olhando com o que ele está sentindo e você realmente vê dentro da cabeça dele. Isso realmente dá uma maior clareza com relação às reações emocionais dele. É claro, você pode influenciar o cérebro. Eu acho que é algo que definitivamente tem implicações éticas que precisam ser revistas e discutidas. Este é o programa Taking Stock. Eu sou o Pim Fox. O marketing inteligente não se preocupa com o que o consumidor está pensando. Eles usam neuromarketing. Quero apresentar a vocês Martin Lindstrom. Ele é o autor do novo livro Biology. Verdades e mentiras sobre o porquê compramos. Em meus 6 livros que foram avaliados por especialistas, podemos provar que dá para ir muito longe com isso. Podemos chegar a um ponto em que o consumidor não tem a menor chance de resistir. Sendo assim, eu acho que é o meu dever me manifestar e dizer: pessoal, será que não é hora de olharmos para nós mesmos e criarmos o nosso próprio código de ética? Não o código da empresa que me contrata, mas o meu próprio código pessoal de ética. Porque o que pode acontecer no futuro é que todo mundo na internet, que em breve será todo mundo do planeta, vai se tornar uma marca. Eles vão se achar uma marca. Então, eu acho que todo mundo tem que se perguntar: quão longe eu estou disposto a ir para vender um produto? O meu trabalho diz para as pessoas: olha, a ferramenta é essa. Agora é com você se vai usar isso ou não. O monitoramento neural é como um martelo. Você pode pegar o martelo e utilizá-lo para pregar uma bela pintura na parede. Ou você pode usar o martelo para bater com ele na cabeça de alguém. Então a minha obra dá às pessoas a chance de decidirem como vão usar esse martelo. E em meu último livro eu falo como algumas empresas estão indo longe demais com isso. Na minha opinião, realmente longe demais. Alguns profissionais de marketing não medem esforços para manipular os consumidores, como fez, por exemplo, Ryan Holiday com o filme Espero que Sirvam Cerveja no Inferno. Eu já fabriquei controvérsias, fiz truques, plantei histórias falsas. Pro Tucker, uma das maiores coisas que fizemos foi: tinha um filme primeiramente voltado para rapazes jovens. E obviamente tem gente que não gosta desse tipo de filmes. Então, ao invés de pensar: ok, nós não vamos conseguir atingir essas pessoas, elas não são nosso público-alvo, nós pensamos: como nós podemos fazer com que essas pessoas falem desse filme e o denunciem e assim espalhem notícias sobre ele, para que esses jovens vão e assistam exatamente aquilo que eles disseram para eles não assistirem. E essa campanha envolveu comprar anúncios em outdoors que eram especialmente provocantes e controversos, e eu saí, vandalizei esses anúncios e vazei fotos para blogs, e protestos reais surgiram disso. E chegou ao ponto que os jornais Washington Post e Chicago Tribune escreveram artigos denunciando o filme. E a cidade de Chicago até mesmo baniu a nossa publicidade. A manipulação é uma ferramenta comum para os publicitários, mas não é o único truque que eles usam. Os comerciais de televisão não são apenas essenciais para o sucesso desses produtos ou serviços, mas também são altamente divertidos. Entender como funcionam os comerciais de televisão não é terrivelmente complicado, mas se você olhar bem de perto, você vai começar a ver alguns desses truques que os profissionais de marketing usam para vender seus produtos. Por exemplo, o absurdo, como nessa empresa de seguros automotivos americana. Obviamente, não há espaço para tantas pessoas caberem naquele carro, mas o que eles estão dizendo a você é que se você escolher qualquer outra seguradora, você estará agindo de modo quase tão absurdo quanto tentar encaixar tantas pessoas naquele carro. O depoimento. Every day, thousands of people are choosing Advil. Here's one story. My name is Blaine. Eu uso, portanto você deveria usar também. Então tenha fantasia. Se você tiver esse produto, seu sonho vai se tornar realidade, você vai ser o cara que consegue a garota. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, 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 bum. Make him the cutest that I've ever seen. Bum, 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 bum. Um dos truques mais comuns que eles usam é o sexo e humor. Por que sexo e humor? Porque eles vendem um carro com uma linda garota? Porque eles fazem comerciais de cerveja ser tão engraçados? Porque todo mundo equipara o riso com prazer, ou a sexualidade com prazer. Eles disparam seus gatilhos de prazer e daí mostram os produtos deles. Então nós decidimos examinar todo esse uso da sexualidade e do marketing
e encontramos um cara chamado Dr. Paul Zak, que é neuroeconomista no sul da Califórnia, e decidimos fazer uma visita para ele. Ele passou a última década de sua vida estudando um hormônio em seu cérebro chamado ocitocina. Esse é o hormônio que é liberado quando a mulher acaba de dar à luz a um bebê e é o que forma o vínculo entre a mãe e o filho. Os pesquisadores de marketing analisaram a pesquisa do Dr. Zak para ver como eles poderiam liberar a ocitocina em seu cérebro enquanto te mostram esses comerciais. Nós descobrimos que esse hormônio, conhecido como ocitocina, facilita a confiança entre estranhos. Quando alguém confia em você, seu cérebro a libera e lhe motiva a ser recíproco, a ser digno de confiança. Isso nos levou a diversos estudos onde pusemos medidas e manipulamos a ocitocina no cérebro humano para entender por que tivemos tanta confiança entre estranhos. Depois disso, começamos a analisar a confiança e outras coisas, como pessoas que não conhecemos, políticos, o governo, anúncios. Para a publicidade, fizemos esta pergunta: por que os cachorrinhos aparecem em comerciais de papel higiênico? Cachorros não usam papel higiênico. Não tem nada a ver com papel higiênico. Se acabar o papel, será que vamos usar o cachorro? O que está acontecendo aqui? Intuitivamente, todos sabemos que os publicitários querem nos prender pela emoção, envolvendo-nos nesse produto. Querem que confiemos neles, que confiemos nesse produto. Então começamos a pensar que talvez isso tenha algo a ver com ocitocina. Vou descrever um experimento que fizemos para testar isso. Num estudo, fizemos as pessoas assistirem a anúncios de utilidade pública, do tipo "se beber, não dirija", pois isto é o que pode acontecer com você. Colocamos metade das pessoas num experimento com ocitocina e a outra metade em placebo, para que pudéssemos introduzir ocitocina no cérebro pelo nariz, para que chegasse ao cérebro. Descobrimos que com o aumento da ocitocina, nesse estado de confiança, de empatia, as pessoas realmente diziam se importar mais com as pessoas nos comerciais. E o que isso me diz é que quando lhes demos a opção de doar dinheiro a diferentes causas, aqueles que receberam ocitocina doaram mais de seu próprio dinheiro, além do que receberam nesse estudo, a essas causas específicas. Então parece que os publicitários descobriram como fazer com que nossa mente libere ocitocina e nos fazer confiar, querer e nos identificar com seu projeto. Coisas como, durante um casamento, medimos a ocitocina durante os votos matrimoniais recentemente. E a noiva teve um aumento de 28% em ocitocina. O noivo também teve um aumento e os parentes também. Então temos essa substância química que, mesmo sem estarmos cientes, nos une como família humana. Isso aparece numa diversidade de coisas que vemos na TV e nos filmes. Um exemplo disso é um vídeo de 100 segundos de um pai com seu filho de 4 anos que teve câncer cerebral. E esse vídeo é extraordinariamente tocante. Todo ser humano vai chorar. Verificamos um aumento de 47% nos níveis de ocitocina nas pessoas que só assistiram a esse vídeo. Então lhes demos a opção de ganhar algum dinheiro, que poderiam guardá-lo para si mesmas ou doá-lo para outra pessoa. E as pessoas empaticamente envolvidas com ocitocina, na verdade, repartiram muito mais dinheiro a um estranho. Então começamos a ver de maneira bastante tangível que assim que nos tornamos envolvidos devido a essa substância química, buscamos alcançar o próximo, até mesmo tirando do próprio bolso. É de conhecimento geral que as pessoas conseguem memorizar melhor as coisas com o uso da música. É por isso que as crianças na pré-escola são encorajadas a aprender o alfabeto cantando uma música. No final de muitos desses comerciais você ouve um jingle, um dong. Eles usam musiquinhas e jingles para fazer você se lembrar de seus produtos. Os comerciais de TV dominaram a arte da indução hipnótica, e há todos os tipos de exemplos deles debochando da prática de usar a hipnose. Time to retrain your brain. Retrain your brain. All the phones you want. Get 1 or 8. Unlimited time. Então nós decidimos visitar alguns hipnoterapeutas clínicos e ver o que acontece dentro do seu cérebro durante a hipnose. É uma forma simplificada do NLP, o PNL, e também da hipnose. Inicialmente, a hipnose era chamada de monoideia, por James Braid, que quer dizer uma ideia. Concentre tudo em uma ideia para obter vantagem. E isso é que nós fazemos. Encontramos pontos de ancoragem nas pessoas, quer seja os pensamentos que podemos alterar, ou imagens na sua cabeça. A mesma coisa com o PNL, você aprende basicamente como seus sentidos recebem informações, o que de fato fazem, todos os sentidos recebem informação, e então executamos um processo chamado de distorção, exclusão e generalização da informação. Portanto, o que vemos é, na verdade, o que o nosso cérebro está interpretando na parte de trás de nossas cabeças no córtex visual.
E essas alterações e mudanças, George Miller, na década de 50, fez testes sobre a quantidade de informação que conseguimos receber e manter de uma vez. E eu vou te dar uma ideia, o número de um telefone é aproximadamente os dígitos que eles chamam 7 mais ou menos 2 bits de informação, que você pode guardar de uma única vez. Então se você estiver digitando o número de telefone e então aparece o código da área, talvez você trave um pouco, porque agora você recebeu novos bits de informação. As pessoas falam que isso varia. Mas o inconsciente, parte que cuida caso você receba um corte e não tenha que se preocupar na cura desse corte. Da mesma forma, o crescimento do cabelo, das unhas, piscar, engolir, todos esses processos são inconscientes. Portanto, tem algo em você que recebe milhões ou bilhões de bits de informação e transforma tudo isso em informação para fazer o teu corpo se movimentar, para respirar, curar, dormir. Tente ficar acordado por muito tempo, o seu corpo vai te forçar a dormir. Tente não engolir por muito tempo. Teu corpo vai te fazer engolir. Temos um cruzamento consciente de informações, o qual podemos ajustar e manipular. Mas em última instância, por motivo de segurança e sobrevivência, e o nosso corpo quer nos manter vivos, esses outros fatores de segurança tomam controle. Por mais que queiramos fazer diferente, o que é feito na hipnose, e por isso que as pessoas se tornam suscetíveis a isso, é a sobrecarga de informação. Bem, você olha para o comercial e você vê toda essa informação que vem de uma vez. E você vê essas coisas bobas. Você se pergunta, o que está acontecendo? O que você acabou de fazer foi entrar em um modo mental questionador. Você recebeu toneladas de nova informação e está tentando entender o que é. Então eles querem te levar a uma emoção. Pense no comercial. O comercial te dá algum tipo de emoção? Não, eles dependem de um programa de TV para te conduzir a algum tipo de emoção, deixa em suspense e vai para o comercial. E você fica, vou esperar para ver a próxima parte. O comercial aparece e você está no estado do cachorro no experimento de Pavlov. Quando o sino toca, o cachorro começa a salivar e de repente eles recebem toda a informação que é apresentada. E a informação é feita para levar você a utilizar o estado de curiosidade que você se encontra por causa do suspense e ansiedade sobre o que vai acontecer depois e associar o produto a isso. Portanto, é fácil entrar em transe. As pessoas o fazem por conta própria, muitas vezes. Como se eles estivessem dirigindo sua rota, é uma verdadeira rotina para eles. Uma época fácil de entrar em transe, ainda mais se eles estiverem ouvindo música. Música muito rítmica, como o rap, que na verdade é perigoso os nossos jovens ouvirem por causa das mensagens nela contidas e se repetem em um ritmo hipnótico. O que nos leva ao uso da música rap nos comerciais. The all-wheel drive Suzuki Kizashi. Upgrade your ride. O rap também é conhecido como uma das formas mais hipnóticas de música e é usado como música de fundo em muitos comerciais diferentes. O mesmo se aplica à música techno muito rítmica. Lembre-se, o riso libera endorfinas. Is that my wedding dress? It could be. Até mesmo esse sistema de desejo ao estilo de cortes rápidos tipo MTV, nos clipes ou comerciais publicitários atualmente, isso realmente chama a atenção do cérebro. É difícil escapar deles. Todas essas técnicas estão usando a ciência cerebral para nos prender. Você vê os comerciais, por exemplo, na MTV, e os clipes de música são extremamente rápidos, você não consegue entender. Mas vamos voltar para 7 mais ou menos 2. Você não consegue entendê-los conscientemente, mas inconscientemente, especialmente pelos olhos. Os ouvidos possuem uma extensão fora da qual você não capta. A parte mecânica dos ouvidos não permite a entrada daquilo que é chamado de subliminar, como áudios subliminares, por exemplo. O mecanismo não escuta aquilo que não pode ser escutado, mas visualmente você pode ver muito, e a quantidade de informação que está por aí é captada e nós não percebemos o que está aparente e escondido. Sim, pense no Super Bowl. Quando você pensa no Super Bowl, quanto é o comercial? 3,8 milhões ou mais? As pessoas estão inteiramente no jogo, algumas apostando. E agora não estamos apenas entrando nas emoções, entramos na parte racional do cérebro. Quando você entra nesse estado de ansiedade, você entra na região inferior reptiliana ou mamífera, eles chamam de cérebro de esquilo. Você não está na parte superior do córtex tomando decisões. Essa é a dinâmica dos anunciantes. É como funciona a televisão. É levar as pessoas e mantê-las nas regiões inferiores do cérebro, pois assim serão mais facilmente controladas.
Se você estiver medindo ondas cerebrais, o estado alfa, nós estamos em beta agora. O estado alfa, que é o que você precisa quando não está em transe em nenhum desses dois últimos estados. Apenas no alfa. Não sei de ninguém que possa ser hipnotizado se a própria pessoa tentar se colocar em transe. Qualquer pessoa pode estar em transe, há pessoas que são mais relutantes em serem dirigidas para o transe. Algumas pessoas chamarão de resistentes e, portanto, de não hipnotizáveis. Mas não tenho conhecimento de ninguém que não seja hipnotizável. Nunca li sobre alguém que não seja hipnotizável. A habilidade muitas vezes reside na linguagem usada para hipnotizar a pessoa, possibilitando que ela permita isso acontecer, porque eu digo que toda hipnose é auto-hipnose, quer eu a dirija ou você a faça a si mesmo. Só no que eu testemunho na TV e nas revistas e produtos que você compra, há publicidade em tudo isso. A linguagem é estruturada de tal forma que encoraja você a comprar. Portanto, é um material muito poderoso porque a linguagem é muito mais subliminar e as pessoas não estão prestando atenção ao que estão ouvindo no anúncio porque estão muito envolvidas com o visual. Mas se você ouvir atentamente a linguagem utilizada, é uma linguagem muito indutora de ação. We'll take 2 chicken pot pies. Se você não puder sair e pegar agora mesmo às 11 horas da noite, de amanhã não passa. Ou jantar no dia seguinte ou em algum momento desta semana, você vai ao McDonald's ou ao Burger King por causa da maneira como é falado e anunciado. Os anúncios impressos são muito, muito parecidos. Tenho certeza que você já viu a pesquisa onde as mensagens subliminares foram enterradas no copo de vinho. Sim, elas estão realmente lá. Portanto, as pessoas não percebem que estão captando isso. Mas, neurologicamente, elas estão captando. Existe um grande debate sobre propagandas subliminares e se elas realmente funcionam. Eu fiquei chocado ao ver pesquisas e investigações que foram feitas sobre quão eficientes elas são. Na verdade, elas foram amplamente destacadas no livro Biology, escrito por Mark Lindstrom. Mensagens subliminares. Todo mundo deve estar pensando que isso já era, que não existe mais. Afinal, elas foram banidas. Não é verdade? Não, não é verdade. Isso foi inventado em 1956 e banido em todo o mundo em 1957. Ninguém ousava tocar nisso, exceto por mim, é claro. Porque é isso que a gente fazia em biologia. Nós decidimos escanear o cérebro das pessoas enquanto elas assistiam a propagandas subliminares. Havia uma empresa, e era uma das melhores do mundo nisso, que fazia esse tipo de coisa para a indústria do tabaco. Ela foi proibida de atuar nessa indústria por 20 anos, mas a prática continua. Nós constatamos que essa prática é incrivelmente poderosa. Por exemplo, nós fizemos um anúncio em um outdoor que tinha um cowboy na foto. Não tinha marca, não tinha logo, nada. Depois fizemos o mesmo outdoor, mas colocamos o logotipo da marca nele. Depois escaneamos os cérebros de 600 fumantes que passaram na frente deles. Sabe o que aconteceu? O outdoor sem o logotipo foi 2 vezes mais poderoso do que o outro. Foi a primeira vez que provamos que a propaganda subliminar funciona. Em seu livro, Lindstrom descreveu sobre um experimento que fizeram colocando pessoas dentro de uma máquina de ressonância magnética. E eles mostravam a essas pessoas propagandas contra o fumo. E o que eles descobriram é que essas pessoas que viram essas propagandas contra o fumo, na verdade ficavam com mais vontade de fumar. Atualmente, existem pessoas usando hipnose para parar de fumar. Agora tem uma coisa que para muitos pode parecer bom demais para ser verdade. Uma única vez em nossa sessão de terapia permite que você pare de fumar para sempre. Envolve um tipo de hipnotismo, mas não é o que você está pensando. O que eles fazem é pegar uma emoção negativa e adicioná-la ao seu subconsciente. A ciência de adicionar uma emoção negativa a uma ação é pela hipnose através da linguagem. Ou NLP, Programação Neurolinguística. Bem, a melhor maneira de descrever a PNL é, antes de tudo, definir a linguagem. O N significa neuro, que é a forma neurológica que você obtém a informação através de seus 5 sentidos. Isso entra através de sua neurologia e entra em seu cérebro. E a maneira como você resgata isso é a parte L da PNL, que é a linguística. E a linguística é a linguagem. Então, todos temos uma forma de falar sobre o que está acontecendo dentro de nós. E então, a parte P representa a programação. Darren Brown, especialista em hipnose e NLP, já produziu inúmeros vídeos mostrando como ele usa essas técnicas para fazer com que as pessoas façam as coisas que ele quer que elas façam. Neste exemplo aqui, o Darren Brown convence o ator Simon Pegg, através da NLP, a escolher um presente totalmente diferente do que ele queria inicialmente.
O experimento transcorreu da seguinte maneira. O ator escreveu em um pedaço de papel o que gostaria de ganhar em seu aniversário. Ele mesmo colocou o papel no envelope e o manteve bem guardado. Alguns dias depois, o autor encontrou-se com Darren para ganhar o seu presente. Mas antes de recebê-lo, os dois começaram a bater um papo e foi aí que o hipnotizador entrou em ação. Nessa pré-conversa, Darren passa a utilizar técnicas de mensagem subliminar para convencer o ator de que ele havia pedido uma bicicleta do tipo BMX. Sem que Simon perceba, Darren passa a inserir em suas frases palavras que têm que ver com bicicletas BMX. Por exemplo, a palavra saddle no inglês pode ser usada no sentido de encarregar-se de algo, mas ela também significa banco de bicicleta. Em outras frases, ele escolhia palavras que continham as letras BMX e enfatizava elas sem que o ator desconfiasse de nada. E aí, você acha que o experimento deu certo? Então é isso aí, meu amigo. Você pode pedir o que quiser. O que você quer ganhar? Uma BMX. Uma BMX? Que interessante. A NLP é eficiente ao ponto de mudar a opinião de uma pessoa apenas pelo uso de certas palavras-chave e alguns gestos. Então você tem certeza de que quer uma bicicleta BMX, é isso mesmo, não é? Sim, é o que eu escrevi. Eu tô surpreso de ver como você adivinhou. Veja o papel que você escreveu. Você guardou direitinho, né? Sim, na minha carteira. Você mostrou pra alguém? Não, ninguém viu. Cara, eu tô tremendo. Tá, então vamos ver. Aqui é a sua assinatura e a data, certo? Foi no último sábado. Último sábado, tudo bem. Você me garante que ninguém viu esse papel? Não, ninguém pegou o papel. Isso aqui é minha assinatura. Tá, então abre. O que diz aí? Jaqueta de couro. Você queria uma jaqueta de couro? Não, eu queria uma BMX. Você escreveu uma jaqueta? Eu não sei. Não sabe? Deixa eu ver aqui. Cara, é a minha letra. Você quer a bicicleta? Eu quero a bike. Sabe por que escreveu isso? Não. Você quer mesmo a bike? Sim. Bem, já que é isso que você quer, né? A jaqueta não significa nada pra você então. Não. Fico feliz que tenha gostado. Parabéns, feliz aniversário. A impressão que eu tenho é que tem alguma coisa por trás de tudo isso. Mas eu tô chocado. Sim, isso aqui é a minha assinatura. Mas eu não quero uma jaqueta. Eu não sei o que aconteceu. Os nossos cérebros funcionam mais ou menos como um computador. Você pode regravar o sistema operacional e reprogramar o cérebro. É esse o tamanho e o poder que ela tem, e esse é um fato científico. A hipnose é tão forte quanto uma droga. As pessoas têm utilizado para parar de fumar, perder peso, para não sentir dor na hora do parto. E isso acontece apenas sugerindo à sua mente que você não está sentindo dor, ou para lhe causar uma sensação negativa ao pegar no cigarro. Ela atrela algum tipo de emoção de maneira subconsciente, seja para uma ação, ou, como tem sido utilizado pela indústria da propaganda, para o produto. Assim como Simon Pegg esqueceu aquilo que queria originalmente, veja como é possível fazer com que um grupo esqueça de um filme que acabaram de assistir através de persuasão subliminar. Can I have a look at where it says forget the film over the girl with the rose in her hair? I think that's a frame too long. Can we get that down to one frame? Let's see how that works. Este é o Cinema Gênesis em Londres. Eles nos permitiram exibir a nossa propaganda durante os trailers do filme 11 Homens e um Segredo. Caso a nossa propaganda funcione, o público não será capaz de se lembrar do filme, o que não é uma coisa ruim. Por razões legais, eles foram avisados que haveria algum tipo de filmagem, mas eles não tinham ideia nenhuma do experimento. Eu sei que nem todo mundo se esqueceria do filme, mas a minha expectativa é que alguns se esquecessem. And she was like, you know, I'm your sister. How could you know? I've forgotten about this, you know, I've forgotten about this. I'll forget about it, eh?
O público assistiu à minha propaganda e depois ao filme. Nós então paramos algumas pessoas na saída para ver do que se lembravam. Fale alguma coisa sobre o filme. Eu não lembro. Que estranho. Você vai bastante ao cinema? Eu venho bastante. Tem algum gênero que você goste mais? Gosto de filme estrangeiro. E você gostou desse? Eu não lembro. Não lembro nada do filme. É sobre um assalto que... tem uma parte lá que o cara entra em contato com a mãe dele. Eu tento me lembrar da cena principal, mas... É estranho, é meio embaçado. Eu lembro de tudo. Sim, tudinho. Da hora. Gostei. Eu só me lembro de ter vindo pro cinema e aí, sei lá, tudo apagou. Deu um branco, não sei porquê. Eu não lembro de nada. E eu não sei porquê, eu não faço a menor ideia. As luzes fortes colocam as pessoas em transe. Se você tiver um palco bem produzido, e eu já assisti aos melhores pregadores e pastores no Texas quando eu estava morando lá, e até mesmo em Nova York. E uma das coisas que eles sabem em hipnose é ter uma grande quantidade de luz em um certo ângulo. E então você olha utilizando o córtex visual, e o que isso faz, de certa maneira, é cegar a mente. E isso cria pontos de foco em seu sistema nervoso e o sobrecarrega. E isso é parte do que é a hipnose, a sobrecarga do seu sistema. Bem, com a hipnose eles estão ainda tentando encontrar quais os mecanismos trabalham no cérebro, mas agora com a neurociência estão conseguindo descobrir. Isso é, venda pela emoção e justifique pela lógica. Bem, o ponto de partida do PNL, qualquer modificação ou condicionamento ou lavagem cerebral está relacionado às emoções. Pense um pouco, vou usar algo bem básico. Pense em algo na sua vida que por um tempo você não acreditou ou não pensou sobre. Pois você tinha um particular sentimento em relação a isso, e você mudou. Por que isso? Porque de repente você sentiu algo diferente, e esse sentimento diferente começa a produzir imagens diferentes no seu cérebro. Um diálogo interno distinto, e também a maneira como você se sente, tudo isso junto forma um sistema de crenças. E isso faz toda a diferença. Por que choramos nos filmes? Sabemos que é falso, que é uma história fictícia, que os atores são profissionais ou treinados, mas não conseguimos evitar. A gente consegue se controlar aqui e ali, mas, sabe, tem umas cenas em que a gente... Ou uma grande obra de arte, sabe? Se vamos ao Louvre e vemos, sei lá, a Mona Lisa ou qualquer outra coisa. É tão impactante, é uma grande experiência emocional. Nós conversamos com um grupo de estudantes universitários que haviam visto um filme específico chamado Clube da Luta. Quando perguntamos a todos no auditório que já tinham visto o Clube da Luta e era uma faculdade cristã, onde neste filme eles falavam sobre Deus, apenas uma pessoa em todo o auditório pôde responder a pergunta. Eu quero fazer uma pergunta rápida. Eu já vi esse filme umas 20 vezes, talvez mais. Este era um dos meus filmes favoritos. Quantas pessoas aqui nessa sala viram esse filme? Olha quantas mãos se levantaram. Alguém pode me dizer nesse filme onde eles falam de Deus? Olha só, uma pessoa. Em qual cena? De todos naquele auditório que tem uma crença religiosa, apenas uma pessoa conseguiu se lembrar da cena em que se falava de Deus. E aqui está o que foi dito nela. Nossos pais eram os nossos exemplos de Deus, e se nos abandonaram, como é que você descreveria Deus? Escuta, tem que considerar a possibilidade de que Deus não gosta de você. Ele nunca te quis, e provavelmente ele te odeia. Isso não é a pior coisa que pode acontecer. Não, cara, dane-se a redenção. Somos os filhos indesejáveis de Deus. Então que seja. Escuta, pode jogar água na sua mão e piorar mais. Ou então, olha pra mim. Ou pode usar vinagre pra neutralizar a queimadura. Pelo amor de Deus, para com... Primeiro, você tem que se entregar. Primeiro tem que saber, não temer. Saber que um dia você vai morrer. Só depois de perdermos tudo é que estamos livres pra fazer qualquer coisa. Então pense sobre isso. Em um auditório cheio de cristãos, você tem um filme que fala muito negativamente sobre Deus, mas ninguém conseguia se lembrar disso. Por quê? Porque lembre-se, o centro de comando moral é contornado, está desligado. Quando você assiste um filme, você está reagindo a partir do seu sistema límbico, seu sistema emocional. E tanta informação está chegando
que você não está pensando conscientemente sobre a informação que está entrando no seu cérebro. Então é assim que um auditório inteiro, cheio de cristãos, deixaria algo assim passar desapercebido. Veja, por exemplo, o filme Avatar. Observe que enquanto alguém assiste o trailer do Avatar, esse é um estudo de ressonância magnética em tempo real do cérebro. Veja como a atividade do lobo frontal está virtualmente desligada, e a maior parte da atividade está ocorrendo no córtex visual, ou no sistema límbico, na parte de trás do cérebro. Assim como os publicitários estão começando a usar exames cerebrais de ressonância magnética para vender seus produtos, Hollywood está usando exames cerebrais para fazer filmes cada vez melhores, que tenham uma resposta emocional melhor. O neuromarketing está se transformando em neurocinema. Executivos de Hollywood contrataram o neurocientista Stephen Quartz, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, para melhorar os trailers dos filmes. Quartz é conhecido por sua descoberta na área do cérebro, que está especificamente associada à antecipação e ao prazer humano. O diretor Peter Katz está usando a tecnologia de ressonância magnética para obter uma resposta emocional maior do público. Através da neurocinema, o cineasta pode olhar dentro da sua mente para fazer filmes melhores? Meu nome é Peter Katz, eu sou produtor de filmes. Os estúdios fazem as pessoas responderem um questionário depois de uma sessão de teste. O problema é que é difícil lembrar de alguns detalhes do filme. O que você pensou em cada cena. Agora nós vamos escanear o cérebro da nossa cobaia, Brigitte. Ela vai assistir a uma cena de terror dentro de um scanner de ressonância magnética. E assim vamos medir o medo dela. Ela vai assistir 3 cenas dentro dessa máquina de ressonância magnética. Os dados do scanner serão convertidos em uma imagem em tempo real da amígdala da Brigitte, assim como de outras áreas do cérebro. O nosso time vai analisar tudo. E aí, Brigitte, nós vamos começar. Tá tudo bem com você? Beleza, lá vai. O que nós temos que olhar é a amígdala cerebelosa e ela está bem aqui, ó. Então, depois que a análise ficar pronta em umas 2 semanas, nós esperamos ver uma área de ativação aqui na amígdala. As amígdalas cerebelosas são responsáveis pelo medo, a raiva, a ira, qualquer coisa relacionada a fugir ou lutar. Então, se ela tiver qualquer uma dessas reações, significa que é um bom filme de terror. Você pode ver o medo dela? Se ela tiver com medo, você consegue ver no computador, não é? Imagine a day when people have this headset at home connected to an iPhone and are doing interesting things, not just getting their brains measured while watching advertising or content, but even do more interesting things, like if content can change based on how they feel. Uma nova tendência em Hollywood, com toda essa nova tecnologia nos estudos de escaneamento cerebral, Hollywood está falando sobre mudar as taxas de frames porque eles querem que você se dedique mais emocionalmente nos filmes. Nós somos capazes de monitorar por meio de eletrocardiograma e eletrocefalograma como a pessoa responde fisiologicamente ao aumento da taxa de quadros. Não tem nada a ver com conteúdo, performance, direção, nada. E nós descobrimos que o resultado é muito melhor, muito mesmo. As pessoas sentem-se mais imersas ao chegarmos perto dos 60 quadros. Isso permite a elas sentirem-se dentro do filme mesmo, e não apenas olhando para ele. Elas se tornam um dos atores do filme. A tecnologia importa porque ela capacita você, o nosso precioso cliente, a viver o sonho que se desenvolve na tela de uma maneira mais intensa, exatamente como o diretor tem em mente. Temos visto muitas importantes tecnologias se desenvolverem nos cinemas, e hoje nós daremos mais um grande passo. Peter Jackson, James Cameron e muitos outros importantes cineastas decidiram filmar os seus novos projetos em 48 frames por segundo. Mas o que significa isso? Desde 1920 até hoje, os filmes são projetados para rodarem a uma velocidade de 24 frames por segundo, o que é perfeito até a câmera se mover. Veja como a imagem se torna embaçada. É por isso que o diretor Peter Jackson decidiu filmar o seu novo projeto O Hobbit a impressionantes 48 frames por segundo. Isso cria uma experiência hiperrealista para um público. But the idea of real in cinema, as in, because Pandora it's meaningless now. Exactly. The idea of what's real.
Nós estamos fazendo experimentos no cinema 3D, o que até agora não foi feito, a uma taxa de 120 quadros por segundo. E o resultado é uma experiência tão próxima à realidade que se torna uma nova linguagem cinematográfica. Outra tendência que está acontecendo é que eles querem aumentar a sua experiência no cinema. Eles divulgaram uma coisa totalmente nova. Os assentos se movem e balançam junto com as cenas de ação do filme. It is called D-Box, and it's set to cause quite a sensation. It's being tried out at a theater in Hollywood. D-Box will open for the public on April 3rd. One thing that surprised me was how much the seat felt more than just like a ride at Disney. It felt like the whole thing was tuned into every part of your body when you were sitting there watching the movie. I really enjoyed how it made me feel like I was in the movie. You're actually in the movie. As if I was in the scene myself. À medida que a tecnologia cinematográfica avança com um propósito, aumentar o seu envolvimento emocional, o que aconteceria se determinados cineastas estivessem totalmente cientes de como nossas mentes funcionam? Eles poderiam usar táticas hipnóticas para entregar uma mensagem mais profunda num filme? Alterando as taxas de frames e o uso de tecnologia de aprimoramento de experiência como os assentos de box, eles poderiam estar manipulando nossas emoções para moldar nossos sistemas de crenças? Se o conteúdo é testado e aprimorado por estudos de ressonância magnética para adaptar os filmes para o máximo efeito, esse meio poderia ser usado para implantar ideias em nosso subconsciente? Afinal, deve haver uma razão pela qual eles chamam isso de programação. Estão os filmes usando as mesmas táticas de psicologia e hipnose em seus enredos? Se as nossas mentes estão em estado alfa e altamente sugestionáveis durante um filme, que tipo de mensagens estamos permitindo em nossos subconscientes? Se alguém pôde esquecer um filme simplesmente porque lhe foi sugerido fazer isso, poderia alguém também desenvolver sentimentos negativos sobre Deus simplesmente porque lhe foi sugerido? Mark Ryan percebeu o uso da hipnose em certos filmes. Agora vamos falar sobre algo muito importante. Isso é a consciência, o que chamamos do fator crítico daqueles 7 mais ou menos 2 bits de informação. O fator crítico é o que você foi ensinado enquanto criança, quando lhe falaram não corra para a rua. Você tem que ficar na calçada, olhe para os 2 lados antes de atravessar a rua. Então você tem tudo isso condicionado pelos teus pais, professores, pela comunidade para te proteger. E o que estamos olhando na hipnose, na TV e nos comerciais, é que eles buscam interromper esse processo. Eles querem que você ultrapasse os fatores críticos. Sim, no filme Origem eles usaram muita distorção do tempo. A distorção do tempo no PNL e na hipnose é muito importante. Novamente, as pessoas só conseguem acompanhar o tempo até o 7 mais ou menos 2, antes de se perder e não conseguir mais acompanhar. Então, voltando agora para a televisão, para os filmes, quando você começa a ter uma crença modificada e você pensa de certa maneira a ponto de dizer, ei, não assista isso. As pessoas dirão, não. Elas têm razões, muitas razões, do porquê elas não podem ser hipnotizadas. Então, em um filme como em A Origem, você está brincando com o tempo e com distorção do tempo, e se você perceber, eles passam por diferentes níveis de tempo. E essa é a razão que eu estava falando sobre o vídeo que você viu. Eles passam por diferentes níveis de tempo, então eles fecham, agora tem uma dissonância cognitiva e acessam a memória. Eles não estão apenas conduzindo o filme, mas também conduzindo você. Eu tive que voltar e procurar por aquele senhor chinês para conseguir lembrar dele. Você esquece deles, pois eles abrem um ciclo, eles fecham o ciclo, abrem um outro ciclo, e você tem vários, um dentro do outro, e você tem uma certa amnésia. Bem, quando você é um hipnoterapeuta e quer fazer isso de forma positiva, o que você faz é levar as pessoas a esse transe, você abre muitos deles, não os feche, abra. Você abre de um lado, começa a contar uma história e não termina. E você já vai para outra história, começa a contar uma outra história e não termina e vai para uma outra. E quando você chega no ponto central, e esse ponto em A Origem você tem esse homem entrando em uma sala com o seu pai em um cenário inventado sobre o que aconteceria com o pai. Se você estiver engajado em sua imaginação neste momento, nessa parte da transe não há fator crítico. Não há nada que impeça que você coloque alguma coisa lá. Então, se você consegue alterar o sentimento das pessoas, isso muda as crenças, as convicções, isso fará diversas coisas como aconteceu com o rapaz do filme. Mas o que é necessário primeiro? A ideia é que, é por isso que eles tinham um psicólogo lá, a ideia que amarrou tudo foi que seu pai fez algo horrível para ele enquanto ele estava morrendo. Sei que ficou desapontado. Eu não ser você. Não.
desapontado. Que você tentou. Mas quando na verdade ele descobriu que o pai fazia algo belo para ele, o que mudou? As suas emoções mudaram. Ele estava, agora eu posso ver diferente? Se você está no mais profundo estado de hipnose durante essa cena, que mensagem eles podem estar deixando em seu subconsciente? Existem toneladas de sites gnósticos que anunciam esse filme como uma releitura brilhante da fé gnóstica, uma inversão da Bíblia, que apresenta Deus como mal e Satanás como bom. Alguns de nossos outros documentários explicam a fé gnóstica com mais detalhes. Mas por enquanto, vamos considerar sobre o que trata o filme A Origem. Um ladrão que usa o engano para ajudar um jovem empresário a perceber algo sobre seu pai, que ele nunca soube antes. A Bíblia também fala sobre um ladrão que usou o engano para sugerir algo sobre um pai. O diretor Christopher Nolan se inspirou para esse filme com Philip K. Dick, o pai do pós-modernismo e do gnosticismo na cultura pop atual. Se você digitar apenas A Origem e gnosticismo no Google, não vai demorar muito para você perceber a religião que esse filme está realmente ensinando. Vamos desligar tudo agora e pensar nisso de maneira lógica. Veja como só de desligar essas televisões aqui atrás, como o seu cérebro tem menos informações para processar. Muita gente diz que não passa de entretenimento, que não são afetadas. Mas depois de tudo que você viu, não dá mais para dizer isso. Pare para pensar em todos os filmes que você já viu que têm os mesmos elementos de hipnose que Mark Ryan acabou de descrever. Distorção do tempo, imagens bobas e aleatórias, múltiplas linhas de história incorporadas que se cruzam em algum momento. Junte isso ao seu elevado estado de emoção e um padrão alfa de ondas cerebrais, e isso se torna uma receita para manipular o seu subconsciente. Os filmes que você mais gosta são aqueles com os quais você mais se identifica. Por quê? Porque você se coloca no lugar desses personagens. O que eles experimentam, você experimenta vicariamente. O que eles sentem, você sente. O que eles acreditam, você acredita. Se seus heróis favoritos estão lutando contra Deus, adivinhe só. Você também pode estar lutando contra Deus. Agora que nós vimos que a ciência prova que entretenimento sim afeta, o entretenimento de Hollywood tem um profundo efeito na sua mente... Pare para pensar. O seu lóbulo frontal está sendo burlado, você não está analisando de forma crítica aquilo que entra em sua mente, você não está compartimentalizando, pois só está pensando com o lado direito do cérebro. A informação é armazenada em sua memória como um grande bloco. E se a sequência é rápida, com vários quadros por segundo, cria-se um efeito hipnótico. Você passa a ser vulnerável às sugestões. Será possível que estamos no meio de uma grande guerra? Uma guerra entre o bem e o mal? E se realmente houver uma guerra entre Deus e Satanás? Ainda que você não acredite em Deus, você tem que admitir que esta é uma ferramenta poderosíssima para mudar a sua mente, para implantar memórias específicas e, finalmente, alterar a maneira como você se comporta no mundo. Então, se esses diretores e esses escritores têm um sistema de crenças que está lutando contra Cristo, lutando contra Deus, eles poderiam estar usando essa tecnologia para implantar ideias, implantar sistemas de crenças nas pessoas, usando uma forma não hostil de entretenimento. Vou lhe dar umas informações exclusivas sobre Deus. Ele é o senhorio relapso! Adorar isso nunca! Melhor reinar no inferno que servir no paraíso. Por que não? If you could be either God's worst enemy or nothing, which would you choose? We're the middle children of history. We have no special purpose or place, and unless we get God's attention, we have no hope of damnation or redemption. Which is worse, hell or nothing? Eu acredito totalmente em Deus. E sinceramente odeio ele. You ask me if I have a God complex? Let me tell you something. I am God. O que estamos vendo é uma guerra entre Deus e o seu caráter, e a promoção da visão pós-modernista com a relativização entre o certo e o errado. Eu gosto do provérbio que diz, pela contemplação somos transformados. E eu realmente acredito nisso. Quanto mais contemplamos essas coisas ao nosso redor, a ciência mostra que mais somos transformados. Nós seremos mais parecidos com aquilo que vemos e ouvimos.
É por isso que é tão importante ter cuidado com o que você coloca em sua mente. Se você está assistindo a vários filmes que lutam contra Deus, ou mudam o enredo para fazer você acreditar que Deus é mau ou está zangado, isso tem um efeito profundo em seu sistema de crenças. Então Deus fala conosco através de nossas mentes. A Bíblia é muito clara que Ele habita em nós. Sendo mais específico, cientificamente é no lobo frontal. E se você parar para pensar, logicamente, se essa parte do nosso cérebro for suplantada, estaríamos nós suplantando aquilo que Deus tenta falar conosco? Está você permitindo que Hollywood abafe a voz de Deus? Nos faria bem pensar nas coisas que são puras e justas, que Paulo escreveu em Filipenses 4:8. Se nós contemplarmos o caráter de Deus na sua misericórdia e amor, o nosso caráter será transformado à semelhança do caráter dele. Pela maior parte do século passado, a sociedade fez parte de um grande experimento em entretenimento e publicidade. Se a pseudologia é a mentira em forma de arte, então pense sobre a primeira mentira do mundo. Ela transformou a visão de mundo individual e a percepção sobre quem eles eram, criados à imagem de Deus. Ela enganosamente deu um vislumbre de um status mais elevado, mas acabou criando um vazio. Na década de 1920, quando a publicidade deixou de visar as necessidades do cliente e simplesmente declarar os fatos e a função do produto, para passar a vender produtos com base em vontades, desejos e emoções, uma mentira foi contada à sociedade. Você não está completo. Você não é bonito ou bonita o bastante. Você não importa. O que você possui e a sua aparência definem você. Martin Luther King sonhava com um dia em que o conteúdo do caráter definiria cada indivíduo. No entanto, a publicidade efetivamente vendeu a você uma mentira de que as posses e a aparência definem seu valor individual. Pense na indústria do entretenimento. Em vez de vender um produto, estão eles vendendo um conjunto de ideias ou uma visão de mundo a você? Basta considerar toda a programação que você assistiu ou está assistindo no momento. Que tipo de imagem elas estão imprimindo no seu caráter? É possível que o diabo, o autor do engano, tenha influenciado, sugerido e guiado algumas das histórias mais populares para propagar as mentiras dele sobre o caráter de Deus? Todos sabem que a indústria do entretenimento é um dos negócios mais influentes do planeta e que tem o poder de formar ou conformar atitudes sociais, crenças e visões de mundo. Suas escolhas de entretenimento hoje irão, de fato, impactar a sua vida amanhã.